Glória a Deus por mais um dia que o Senhor fez para nós. Bondade e misericórdia nos acompanharão todos os dias da nossa vida. É promessa do nosso Deus. Que a graça e o favor de Deus possa ser derramado sobre sua vida como o orvalho da manhã. Querido Deus, aqui eu consagro este momento de leitura, onde mais um dia, Senhor, eu estou aqui para ler este capítulo que estamos, meu Pai, maratonando neste livro de Atos dos Apóstolos. Pai, eu abençoo em nome do Teu Filho Jesus, cada ouvinte, cada participante, aonde esses áudios têm chegado, Senhor, que a Tua presença também chegue, Senhor, dando luz, esperança, salvação, cura, libertação a todos estes que ouvem a Tua palavra, porque a Tua palavra, ó Deus, ela tem poder de transformar vidas. E eu te louvo, meu Deus, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, sendo uma voz para levar, Senhor, a tua escrita em forma de áudio para aqueles que o Senhor quer alcançar. Muito obrigada, Pai, por tudo que era e por tudo que faz. Obrigada, Santo Espírito de Deus, por estar presente nos ensinando a respeito da Escritura Santa, Sagrada do nosso Senhor. Graça e paz, meus queridos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a este canal de bênção que eu chamo de coração ensinável. Se você é novo por aqui, que Deus te abençoe e que seja muito bem-vindo e que receba do Senhor as bênçãos vindas diretamente do trono de Deus. Amém? Lembre aí de dar o seu ok, né? Reagir para que outras vidas também possam ser alcançado em nome do Senhor Jesus. E hoje a leitura vai estar no capítulo 23 de Atos dos Apóstolos, onde vai estar falando a respeito ainda de Paulo, né, de réu a juiz, né, que na leitura anterior nós lemos a respeito que Paulo justifica a sua missão, ele explica ali a situação, ele mesmo defende os seus direitos quando ele, né, revela que também era um cidadão romano. E se você não ouviu, eu te convido a ouvir a palavra anterior. E hoje nós vamos dar continuidade a esta leitura, porque eu leio um capítulo por dia, seguindo o livro. E hoje nós vamos ler, então, o capítulo 23, que no versículo 1 diz o seguinte: de réu a juiz. Com o olhar fixo no sinédrio, Paulo assim falou: irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita e consciência. Só recapitulando aqui, queridos, os últimos versículos da leitura anterior, para clarear um pouquinho a sua mente, né? Na leitura anterior, o tribuno, né, perguntou para Paulo se ele era cidadão romano. E Paulo respondeu que sim, que ele era. Então o tribuno disse, né, que ele precisou de muito dinheiro para adquirir essa cidadania. Então Paulo retornou e disse: pois eu tenho essa cidadania de nascença. E ali a palavra diz que os que estavam ali para torturar Paulo, imediatamente se afastaram, né? Até o tribuno ficou com medo ao saber que Paulo era cidadão romano e que mesmo assim eles haviam acorrentado Paulo. E a palavra disse que no dia seguinte, querendo saber com certeza por que estavam sendo, né, por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então depois fez Paulo descer e apresentou eles diante deles, ali presente. Então a leitura do capítulo 26 vai estar dando sequência a isso, entendeu? A importância de ouvir a leitura anterior para que não fiquem perdidos. E aí, como eles fizeram que Paulo descesse e se apresentasse perante eles, né? Paulo
começou então a falar. É o que diz aqui no capítulo 23, no versículo 1, de réu a juiz. Então a palavra vai dizer que com o olhar fixo no sinédrio, Paulo assim falou: irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou que estavam perto que batessem na boca de Paulo. Olha só. Paulo assim falou: irmãos, até hoje eu me comportei diante de Deus em perfeita e boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto que batessem na boca de Paulo. Então Paulo lhe disse: Deus vai ferir a você, parede caiada. Você se senta para julgar-me segundo a lei, e violando a lei, ordena que me batam? Os que estavam ao seu lado lhe disse: Você está insultando o sumo sacerdote de Deus. Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que este é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não amaldiçoe o chefe do seu povo. A seguir, sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no sinédrio: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. É por nossa esperança a ressurreição dos mortos que estou sendo julgado. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. De fato, os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus sustentam uma coisa e outra. Levantou-se um vozeiro enorme. Então, alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal nesse homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse estraçalhado por eles, o tribuno ordenou que o destacamento descesse e o tirasse do meio deles, levando-o de novo para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tenha confiança, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso também dê testemunho em Roma. Versículo 12. Trama frustrada. Olha só no versículo 11, né? Mesmo aqui com tudo isso, mesmo eles não encontrando nenhum mal nele, o Senhor, ele aparece para Paulo e fala: na noite seguinte, no versículo 11, eu estou lendo de novo. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tenha confiança. Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também dê testemunho em Roma. Versículo 12. Trama frustrada. No dia seguinte, os judeus fizeram uma conspiração e se comprometeram, sob juramento, a não comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Os que fizeram essa conjuração eram mais de 40 homens. Foram então procurar os chefes dos sacerdotes e os anciãos, dizendo: Acabamos de jurar solenemente sob anátema que nada vamos comer enquanto não matarmos Paulo.
Vocês, portanto, de acordo com o Sinédrio, proponha que o tribuno o traga sobre pretexto de vocês examinarem mais minuciosamente o caso. Quanto a nós, estamos prontos para matá-lo antes que cheguem aqui. Entretanto, o filho da irmã de Paulo soube da trama. Foi à fortaleza, entrou e preveniu Paulo. Muito interessante isso aqui, no versículo 16, que diz: entretanto, o filho da irmã de Paulo soube da trama, foi à fortaleza, entrou e preveniu Paulo. Então, Paulo chamou um dos centuriões e disse: leve este rapaz ao tribuno, porque ele tem algo a comunicar. O centurião conduziu o rapaz ao tribuno e disse a ele: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu-lhe que trouxesse este rapaz, que tem algo a lhe dizer. Tomando o rapaz pela mão, o tribuno o levou à parte e lhe perguntou: o que é que você tem para me comunicar? O rapaz respondeu: os judeus combinaram pedir que o Senhor faça Paulo descer amanhã ao Sinédrio, sob pretexto de examinarem mais minuciosamente a sua causa. Não acredite neles. Mais de 40 homens estão de emboscada contra Paulo. Eles juraram sob anátema não comer nem beber enquanto não o matarem. Agora estão de prontidão e esperam que o Senhor dê o consentimento. O tribuno despediu o rapaz, recomendando: não diga a ninguém que você me trouxe essas informações. Então o tribuno chamou 2 centuriões e ordenou: coloquem de prontidão, desde as 9 horas da noite, 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E também cavalos para que Paulo possa viajar e ser conduzido são e salvo ao governador Félix. Depois o tribuno escreveu a seguinte carta: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem caiu em poder dos judeus e estava para ser morto por eles. Então cheguei com a tropa e o arranquei das mãos deles, porque fiquei sabendo que era cidadão romano. Querendo averiguar o motivo por que o acusavam, eu mandei levá-lo ao sinédrio deles. Verifiquei que ele era incriminado por questões referentes à lei que os rege, não havendo nenhum crime que justificasse morte ou prisão. Informado que existia por parte dos judeus um atentado contra este homem, tratei de enviá-lo ao Senhor. Comuniquei aos acusadores que devem expor na presença do Senhor o que eles têm contra este homem. Conforme lhes for ordenado, os soldados tomaram Paulo e o levaram de noite até Antipátrida. No dia seguinte, os soldados voltaram à fortaleza e deixaram os cavaleiros seguir viagem com Paulo. Chegando a Cesareia, os cavaleiros entregaram a carta ao governador e lhe apresentaram Paulo. Depois de ler a carta, o governador quis saber qual era a província de origem de Paulo
informado que era da Cilícia, disse-lhe: quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei você. E mandou que Paulo ficasse preso no palácio de Herodes. Amém. Então, eu acabo de ler, para a glória de Deus, o capítulo 23 do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? E aqui, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor, Lucas nos ensina a respeito dessa trajetória de Paulo. Como é de costume, após a leitura, eu continuo aqui com a meditação dessa escritura, para que o Espírito Santo possa nos dar uma compreensão e nos ensinar, porque nós temos um coração ensinável, não é verdade? E meditando então, amados, nesta leitura do capítulo 23, entre o versículo 1 ao 11, que nos fala sobre que de réu a juiz, que Paulo continua falando, né? Lucas nos ensina que entregue ao sinédrio para a apuração dos fatos, Paulo, ele começa então desmascarando a hipocrisia do sumo sacerdote, né? Chamando ele ali até de, como é que fala? Caiado. Deus vai, quando ele manda bater na boca de Paulo, né? Quando Paulo está falando ali, então Paulo disse: Deus vai ferir a você, parede caiada. Parede caiada é aquelas paredes que, em vez de ter tinta, né? Eles pegam um cal, que quando você passa a mão ou se encosta nela, o cal fica todo preso na roupa, não é isso? Então, ali, o Lucas nos ensina que entregue ao sinédrio, né, que eram aqueles homens que regiam a lei e a ordem, entregue ao sinédrio Paulo. Então, entregue ao sinédrio para a apuração dos fatos. Paulo começa desmascarando a hipocrisia do sumo sacerdote, que era chefe político e religioso. A seguir, Lucas nos mostra a respeito da testemunha à ressurreição. A seguir, testemunha a ressurreição, provocando uma velha polêmica que estava no cerne da própria teologia judaica, né? Porque uns não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em espírito, não acreditavam em anjo. Então, isso tudo, né? Paulo fez com que a seguir testemunha a ressurreição, provocando uma velha polêmica que estava no cerne da própria teologia judaica. E, ironicamente, o réu demonstra a incompetência do tribunal que o deveria julgar, conforme foi lido no versículo 11, que eu li para vocês, que ele falou que na noite seguinte o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tenha confiança, assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também dê testemunho em Roma. Então aqui, esse versículo abre o último horizonte para o testemunho de Paulo, que era Roma. E dos versículos 12 ao 35, que mostra a trama frustrante daquele povo que estava armando para poder matar Paulo. Eles estavam tão decididos a matar Paulo que eles fizeram ali, né, juraram solenemente que não iriam comer nada enquanto não matasse Paulo, de tão determinado eles estavam para fazer. Então, esse relato
antevê o processo seguinte. O grupo judaico se empenha num atentado contra Paulo, né, sob pena de anátema. O que isso quer dizer? De maldição divina, né? Se eles não fizessem isso, eles estavam dispostos até ter essa maldição divina no que eles acreditavam. Então, existia aí um fanatismo desse grupo. E Lucas, ele opõe o comportamento das autoridades romanas, que desde o início pensam, né, tratar-se apenas de conflito de opiniões dentro do judaísmo. Eles ali entendiam que era apenas isso. Então, meus queridos, aqui a gente percebe que Deus estava o tempo todo cuidando de Paulo. Deus não permitiu em nenhum momento que a vida de Paulo fosse tirada, mesmo, né, no auge do ódio daquelas pessoas. Deus estava cuidando e fazendo tudo de acordo com a vontade dele, porque ele disse para Paulo que assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que também dê testemunho de mim em Roma. Então, o Senhor, ele sempre está no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus. E Paulo, né, como ele era guiado pelo próprio Senhor, ele ouviu o Senhor, ele aprendeu com o próprio Senhor, então ele fez tudo aquilo que estava predestinado a ele fazer. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar claramente mais ao seu coração e que nós continuemos avançando nessas leituras e que ela venha transformar e nos encher da vida de Deus, fazendo com alegria. Querido Deus, aqui eu entrego mais uma vez este dia de leitura, consagrando ao Senhor, e que o Senhor faça com que esses áudios cheguem a quem o Senhor quer alcançar, Pai. Que o Senhor venha fazer a tua vontade, e assim eu já te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.